Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Já estamos na nossa quinta reunião, gente, quase 50, quer dizer, quase 60, né, 50% da nossa jornada já, né. Nós vamos ter 10 encontros, incluindo o encontro já do nosso compartilhamento, já estamos rumo a novembro, né. Amanhã já novembro inicia, mais um mês, o mês mais próximo do fim. E nós hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre a recomposição de aprendizagem. E o nosso Em Ação, as atividades que nós vamos promover hoje, já vai conseguir promover para vocês também, enquanto equipe, uma ação com um olhar já no Se Liga, tá? Para daí a gente já conseguir também estabelecer algumas práticas de direcionamento dentro e junto ao nosso professor, dentro de sala de aula e junto ao nosso professor, tá bom? Eu vou começar a projetar aqui. Deu um probleminha, agora deu certo. Então hoje as nossas atividades, né, de análise são pensando realmente na prática pedagógica, nas nossas ações enquanto pedagogos e nosso estímulo junto aos nossos professores. Tudo aquilo que a gente consegue construir para que o professor possa também visualizar, para que a gente possa contribuir, né, para que esse professor possa realmente construir em ações em sala, desenvolver com o estudante, porque uma coisa é o planejamento e outra coisa é a gestão de sala de aula, uma coisa é a estratégia e outra coisa é a metodologia utilizada. E o nosso professor, ele tem que ter essa consciência de todas as ações que são promovidas, para que ele Prof, ó, o possa também presente ser da Maria estimulado. está de aniversário. Ai, que Maria está de linda! aniversário. Deus abençoe, Maria. A gente já canta parabéns Amém. para Maria. Ah, Tem uma prof, outra então, cursista, semana tem 2 passada foi cursistas hoje de difícil que nós aniversário. não ficamos, tá? É, eu imaginei Porque mesmo que aqui vocês o entraram, temporal. saíram. Então, O foi bem temporal aqui difícil, né, embaixo da aquele escola momento. descobriu um apartamento inteirinho, sabe? Aqui próximo Destelhou tudo da escola. Foi bem forte. Caiu luz, ficou até a noite sem luz, em muitas quadras aqui. Então, nossa, que difícil para vocês aí, né, esse momento. Mas que bom que passou. Então, hoje a nossa instrução normativa, a instrução 013 de 2023, ela traz para nós claramente que lá no item 19 do 3, os pedagogos também têm esse direito do grupo de estudos, né, no Formadores em Ação. Então, independente da carga horária, se é 20, se é 40 horas, se é 60, né, o pedagogo ele tem que estar destinado às ações de 1 hora e 40 minutos, então, para o grupo de estudos, para as ações aqui de estudo e planejamento. E você vai, né, informar então a direção, o horário, deixar visível para que os professores também entendam, os estudantes, o horário que você está, organizar esse local onde você desenvolve aí o momento de estudos, tá bom? Outra coisa muito importante é a abertura da câmera, né? A câmera, ela produz em nós esse senso participativo, de compartilhar, de dividir as nossas ideias e também de nos trazer a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? De registrar, então, a sua presença, ela é uma dos significados, mas o mais importante é esse momento colaborativo, esse compartilhar e principalmente, né? Assim como está previsto no manual do cursista, a sua presença é garantida, tá bom? Maria, aniversariante de hoje, lê para nós a nossa mensagem, então, de inspiração. Ok. Quando você começa a pensar na aprendizagem não como algo mágico, mas como um conjunto de habilidades que podem ser influenciadas pelas experiências, a ideia de que a própria aprendizagem pode ser estimulada se torna uma possibilidade interessante. Classroom 2019. Isso é um mito ou uma verdade, Maria? É isso mesmo? O que você, para você, nesses anos de profissão, nessa sua experiência, né, agora de prática de vida também, que você pode correlacionar tudo isso?
viu? Assim, aprender tem que ter estímulos dos pais, da família, dos colegas, do meio ambiente que proporciona, já é um estímulo. É a experiência do outro traz aprendizagem, porque, como diz Madre Teresa de Calcutá, né? Ela sempre falava que não deixe ninguém sair perto de você sem aprender algo, né? Que você passe isso para os outros. Então, nós, sim, não vem assim de supetão, ela vem com o meu redor, quem está ao meu redor, que família eu tenho, onde eu moro, né? Todo esse contexto de influência, os influenciers, né? Eles estão auxiliando na nossa própria aprendizagem. Depois, nós temos que nos aperfeiçoar buscando caminhos para tornar esse conhecimento que a gente adquiriu com o outro, tornar ele científico. Então, daí é com o meu estudo mesmo. Quando eu aprendi, quando eu sei, buscar a experiência, mas a experiência Maria, científica obrigada. E daí. quem foi a sua inspiração, o seu incentivo? Quem foi essa as pessoas ou o momento ou o meio que te influenciou a você se tornar quem você é hoje enquanto pedagoga, enquanto professora? Eu, como professora de português, eu admirava a minha professora de português, né? Eu tinha muito, assim, admirava quando eu estava na escola, mas no magistério, aquele tempo era magistério. E assim, minha família, querer estudar, né? Aprendi muito com minhas irmãs, e a minha mãe, ela e meu pai era assim bem simples, mas eles sempre estimularam nós para estudar. E aquela época, né, ele não era obrigado a estudar, só estudava quem o pai e a mãe queria. Minhas filhas mulheres, geralmente, elas É, estudavam. e eles, nossa, primeira coisa é a escola. Então a gente ia para a escola comprar. E assim, até hoje eu fico assim, que eu fui uma que eu fui com a minha mãe na polícia tirar autorização não, tirar uma declaração de pobreza, porque não podia comprar o livro. Mas a mãe e eu, nós fomos lá na delegacia tirar esse atestado de pobreza, né? Então, por quê? Porque a mãe e o pai queriam que nós estudássemos. Olha só. E isso que é o legal, né, do constituir o meio, da nossa integração, né. Como é bacana essa possibilidade que nós temos de construir a nossa própria história. E hoje, enquanto equipe pedagógica, a possibilidade de nós transformarmos a vida dos nossos estudantes. E então, pedagogos, de que forma os nossos professores podem oportunizar essas novas experiências de aprendizagem aos estudantes? De que forma, ainda nesse último trimestre, nós podemos recompor as aprendizagens? A Maria teve uma professora que a inspirou, né? Então, quem serão esses professores que irão inspirar esses novos alunos? Como você, pedagogo, pode apoiar e auxiliar os professores nesse contexto? Então, hoje, o nosso Em Ação, ele vai ter esse foco de como nós, enquanto equipe, podemos construir junto ao nosso professor ações de metodologia, de prática e também de atividades, que muitas vezes eles falam assim: "Ah, esse pedagogo não me ajuda em nada não. Ele só fala que tem para fazer e nem me ensina o que eu preciso". Então, muitas vezes falta, né, a gente criar estabelecer um momento de qualidade com o nosso professor na hora de atividade e trazer para ele metodologias, estratégias e uma atividade modelo, né, quem sabe, para que ele possa também utilizar junto à sua prática e dentro, né, das suas ações pedagógicas. Então a nossa experiência para recompor as habilidades dos nossos estudantes, é sempre necessário a gente pensar esse diagnóstico constante, para que a gente possa compreender quais são os conteúdos e habilidades que ainda precisam recompor, quais os níveis de aprendizagem que os estudantes estão em relação aos conteúdos, como estão, né, como eu estou auxiliando os meus professores a implementar essas novas ideias das aprendizagens dos alunos, e lembrando que os resultados não acontecem por um acaso, eles são construídos. Então nós tivemos lá na reunião 2 falando sobre isso, né, sobre essa construção da nossa aprendizagem, sobre essa recomposição de aprendizagem, onde eu olho, onde eu tenho um olhar para o meu aluno nos diferentes níveis. E nós analisamos o boletim do SAEB, nós
né, conseguimos trazer para vocês as evidências daquilo que nós, enquanto pedagogos, não observamos, de saber qual é o aluno que está abaixo do básico, qual é o aluno que está no avançado, mas o importante de recompor isso tudo de acordo com o nível de IDEB, com a prática de proficiência, com o nível da proficiência, identificando as habilidades, né, as práticas do desenvolvimento prático em sala de aula. Então, hoje, o nosso próximo slide ele vai trazer uma conexão com aquilo que nós temos de resultados. E os dados do SAEB, eles nada mais são que a avaliação do nosso período escolar, da nossa etapa escolar. Então, o resultado no 9º ano não é o resultado só do 9º, é um resultado daquilo que teve de aprendizagem do 6º ao 9º. Por quê? É uma construção. Lembra que nós estudamos falando que o método TRI de aprendizagem é o momento da teoria de resposta ao item? Então, o professor, quando ele vai fazer a avaliação, a gente faz o método convencional de avaliação, onde a gente vai pontuar o que está certo e o que está errado. Já o método TRI, além de avaliar o que está certo e errado, ele vai avaliar o conceito do aluno gradativamente. Então, de maneira que eles vão observar se o aluno ele tem domínio dos conhecimentos básicos, dos conhecimentos medianos e dos conhecimentos avançados. Então, é isso que o slide vem trazendo aqui hoje. Nós identificamos, então, em todo o estado do Paraná, que cerca de 10 a 20% dos nossos alunos estão no nível 0 e no nível 1, e que os demais, até 55, 54%, estão ainda no nível 2 e 3. E isso totaliza para nós cerca de 64 mil estudantes no 9º ano que não atingiram o nível de desempenho médio, mínimo, em conhecimento de habilidades em língua portuguesa. E isso também acontece em matemática, porque nós evidenciamos ali que no nível 1 nós temos apenas 9%, né, 9,75 em língua portuguesa e 10,5 lá no nível 0. Mas até chegar ao nível 3, nós avançamos até 53%. Então, nós identificamos que mais de 65 mil alunos não têm o domínio, não atingiram o desempenho na matemática. E não é diferente com o ensino médio. No ensino médio, nós temos a evidência também que cerca de 10% na língua portuguesa não tem nenhum conhecimento básico da linguagem. E também, né, lá no nível 1, 9,7%. Então, nós calculamos aqui 19%, mais o resultado final de 0 a 3 também é 54,93% em língua portuguesa, aproximadamente 45 mil estudantes, e cerca de 44% do nível de 0 a 3, que são 35 mil estudantes que ainda não adquiriram esse conhecimento. E daí a gente traz para a discussão do grupo. Esses alunos não têm essa habilidade, ou esses alunos têm habilidade, adquiriram, mas não responderam da forma correta? Essas habilidades foram estimuladas ou esse aluno ainda se perdeu em algum daqueles níveis e não conseguiu concluir a sua habilidade de aprendizagem? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Nosso maior objetivo aqui é falar sobre a compreensão de como nós identificarmos as necessidades dessa recomposição. Nós sabemos qual que é o nível da minha turma de aprendizagem? Eu sei identificar quais os meus alunos que ainda estão abaixo do básico, que estão no básico, que já estão no avançado, que pode ajudar esse amigo que está abaixo do básico, e trazer essa recomposição das aprendizagens para que os alunos, né, os estudantes, para que eles possam apoiar os professores, sobretudo nas linguagens, né, na língua portuguesa e na matemática, que vão ser os nossos componentes básicos, então, da nossa prática de aprendizagem. Camila? Prof, será que a prova Paraná não daria um resultado melhor para nós se ela fosse baseada como no SAEB? Porque daí ela tiraria essa questão do chute, né? E o SAEB, ele acontece a cada 2 anos, isso, né? Só para nonos e terceiros, é isso, né? Isso mesmo.
Então, será que a Prova Paraná não daria uma resposta, um acompanhamento melhor para a gente com isso? Porque toda vez que eu vou usar os dados da Prova Paraná, tem muitos professores que falam para mim, mas eles chutam. Mas esse assunto não deu tempo de eu abordar. Tem todas essas questões. E se o método TRI ele leva em consideração todo o conhecimento do aluno, então, será que não teria que ser revisto, uma vez que é gasto tanto papel e tanto dinheiro com esta avaliação, uma vez que ela é feita todo ano, a cada trimestre, né? E é uma análise pessoal muito prática e boa, né, Camila? Porque assim, o que acontece com a Prova Paraná? Ela está próxima da nossa realidade escolar. Ela é a mesma maneira que nós, enquanto professores, equipe pedagógica, avaliamos nossos alunos, por pontuação, certo? Então, acertou 24 pontos, acertou 12 pontos. E o professor vai fazer a cálculo de média pela quantidade de pontuação que ele tem. Mas esse método TRI, ele traz esse diferencial que é importante, para que a gente possa analisar esse estudante se realmente ele teve uma progressão na aprendizagem, né? E fica aqui registrado, então, né, Camila, a sua sugestão para que o método TRI seja, então, abordado na Prova Paraná e que a gente possa, então, ter realmente esse conceito da aprendizagem elencado junto ao processo, para que os nossos alunos também entendam que essa prática de chutar, e quem sabe a gente até conseguiria derrubar por terra essa prática do chute, de fazer de qualquer jeito, porque os alunos iriam se comprometer, né, em realizar aquilo de forma coerente, para que ele também demonstre a habilidade que ele teve, porque o método TRI, ele vai avaliar do 6º ao 9º, o aluno que fecha o 9º ano, né? E muitas vezes esse aluno teve mudança de professores, né? Só que o que a gente ressalta, muitas vezes o corpo docente é mudado pouco dentro da escola, né? Então, sempre permanece professores do 9º, dos terceiros. Então, qual que é o nível que eu posso avançar com essa minha turma? O que eu posso evidenciar dos níveis lá do SAEB, e daí a gente vai trazer o boletim aqui para vocês, para que nós possamos juntos construir qual que é o nível do SAEB que eu me encontro com a minha escola. Eu sei qual que é o nível hoje, eu consigo identificar, e quando eu identifico, eu sei alocar eles dentro desses níveis de aprendizagem. Então, prestem aqui atenção. No nível abaixo do básico, olha que legal, do 9º e do 3º ano, se a minha escola ainda está no nível 0 ou do nível 0 a 2 em matemática, lá no 3º ano, nós ainda estamos abaixo do básico. Nós temos habilidades, mas não foram constituídas, consolidadas com os meus estudantes. E aqui, para o aluno que está no básico, ou para as turmas das escolas que estão no básico, eles vão ter, lá em língua portuguesa, no 9º ano, de 1 a 3, ou matemática de 2 a 4, o nível de aprendizagem, e língua portuguesa de 2 a 3 e matemática de 3 a 5. E eu vou mostrar de matemática no 3º por que ele é maior, porque o índice do nível lá da matemática no 3º ano, ele vai até 9. Então, ele é um pouco diferente do que o 9º ano traz de resultado, tá bom? E o que eu vou fazer? Vocês lembram que nós entramos nesse site aqui? Vocês estão vendo? Dentro do site do INEP, que nós visualizamos, então, aqui dentro, o acesso ao público, que nós colocamos o código do INEP da minha escola, que eu consegui, todo mundo lembra disso, né? Que eu consegui identificar o nível de aprendizagem dos meus estudantes, da minha escola, né? E eu consegui evidenciar isso de maneira que eu posso possibilitar ao meu professor um trabalho direcionado com a minha prática de aprendizagem, aonde eu vou trabalhar ações, onde eu vou construir ações que são metodologias, né, estratégias novas para que eu possa desenvolver a aprendizagem de outras maneiras. Então, quando eu trago para o meu professor que a turma ainda está no nível 0, ou que a minha turma ainda está no nível 3, eu tenho que construir com ele ações e estratégias para que esse professor sinta seguro no momento da realização dessas ações. E as ações dentro de sala de aula, elas são muito práticas, né, dependentes daquilo que o professor trata. Por isso que a gente fala tanto, né, da gestão de sala de aula, da metodologia usada, da estratégia, da disposição das cadeiras, tudo isso influencia o processo de aprendizagem. Se desde o meu planejamento eu não tiver um direcionamento da minha ação,
como que o meu aluno vai obter aprendizagem? Como que o meu aluno vai desenvolver? Então, aqui, ó, nós estamos no 9º ano, em língua portuguesa, e aqui eu vou evidenciar, pessoal, aqui, ó, eu consigo trazer, então, ó, o gráfico de colunas para daí identificar esse daqui, né? E identificar o valor, então, do meu nível, que é esse daqui, o número 3. E aqui eu vou verificar, então, que o meu nível 3, por exemplo, são as habilidades anteriores de inferir, de reconhecer isso em língua portuguesa, o recurso argumentativo, mas que também eu posso trabalhar no nível 3, reconhecer finalidade, interpretar sentidos, trabalhar com as relações entre os elementos verbais e não verbais nas tirinhas. E eu vou ter também aqui no nível 4 essas mesmas habilidades do conhecimento anterior, porém elevado à minha prática de inferir efeito, inferir informações, estabelecer humor ou ironia nas tirinhas, nas anedotas. E quando eu trago para o nível 5, eu reconheço as anteriores e trabalho, eu vou estimular o meu aluno com leitura científica. Ele já está fazendo leitura de opiniões distintas com acesso à reportagem, mas eu vou aprimorar, eu vou estimular muito mais. E a gente fala assim: lembra quando a gente levava lá para a sala de aula recorte de gibi, recorte de jornal, e falava assim: pesquisa aí para nós a palavra principal, que vai ser ação. Então, os alunos todos iam lá e pesquisavam e encontravam. E o que que é ação? Vai lá no dicionário, pega. E esse trabalho, indiretamente, né, e prático, e muitas vezes direto da professora com encaminhamento, atingir as habilidades do aluno de identificar, de fragmentar, de reconhecer. Então, essas ações, elas têm que ser fortalecidas e retomadas. E muitas vezes o professor fala assim: mas eu estou tão cansado, tem tanta plataforma, tem tanta coisa, e tem mais isso, mais essa recomposição, mais o se liga, mais. E não é um mais, está dentro do processo. Nós precisamos entender, nós enquanto equipe, mas também junto aos nossos professores, que tudo é um processo. Então, não é mais uma atividade, está dentro da sua ação, está dentro da sua realidade. Nós estamos pedindo para fazer outra coisa. Ele vai trabalhar, e hoje aqui no nosso Em Ação e também no Saiba Mais, ele vai trazer isso especificado para nós, que são toda a correlação dos níveis de aprendizagem com os descritores de menor acerto, que a gente consegue correlacionar e trabalhar em sala. Então, os professores hoje têm materiais, têm recursos. O que que a gente pode construir com esse professor para que ele possa desenvolver as novas ações dentro de sala de aula? Então, para nós lembrarmos que o SAEB, essa estrutura de números, de ações, de proficiência, vai trazer para nós, então, o conhecimento prático daquilo que, enquanto professor, enquanto pedagogo, eu consigo estruturar, tá bom? Para que eu possa evidenciar. Vocês vão ver aqui, ó, que as habilidades têm até o número 9, tá bom? Lá de matemática, para desenvolver com as turmas, beleza? Então é isso, eu queria só retomar para vocês lembrarem e a gente vai continuar, então, lá no nosso documento, tá bom? Aqui, então, vai trazer para nós o quê? Vai trazer para nós a evidência dessa ação de como eu posso construir com o meu professor, de como eu posso trazer o meu estudante para entender o nível dele de aprendizagem. Pode perguntar, Maria. Prof, quando você estava abrindo lá a trabalho lá, tem Sim. algo aí, a volta, não, lá no, quando você abriu o SAEB, não, o SAEB não, qual a, o SAEB, ali Sim, naquele nível socioeconômico, é o nível socioeconômico do professor? da Quais são os escola, professores? Viva, Clair! Viva! Na escola. da Desculpa, escola. gente. Tá linda! Eu também vou Deixou. contar mesmo. Então, confesso, esqueci. Professora, lá no IBE, quando a primeira página ali que diz nível socioeconômico, nível tal. Daí põe Nível professores, é dos professores, isso? Não, o nível socioeconômico é o da escola dos meus estudantes. Lembra aquela pesquisa que a gente faz no censo para descobrir qual que é o nível, Sim, o que que tem dentro de casa, tem tanta geladeira, tem não sei o quê, tem carro, é casa mas própria de daí, madeira. E o nível sim, dos professores, a quantidade de porcentagem dos professores, eu acredito, a gente perguntou para a SED, ela ficou de confirmar,
que é aquela prática da devolutiva de graduação, de pós-graduação, de mestrado. É essa percentual por docente, tá? Eu não sei te Nós dizer ao ficamos na certo. dúvida, nós ficamos na dúvida essa página inicial, porque dizia assim, nível socioeconômico, a nossa 6. Tá, parou ali. Aí do lado Quanto, tinha 6 ou 3? professores, A nossa é 6. mas Tá. daí é nível A nossa. socioeconômico dele. E o professor tem uma porcentagem também do nível socioeconômico? Não, eu acredito que é do nível de escolaridade, tá? Ah, Né? tá. É, Uhum. porque daí tem lá, o nosso acho que dá 75, 85%, alguma coisa assim. Ou a Ah, gente sim. não inseriu todos, eu não sei como que eles fazem essa análise, mas são dos docentes, os professores que lecionam em língua portuguesa e matemática dentro da escola, tá? Obrigada. Então, se a gente der continuidade aqui, a gente vai observar que aqueles dentro da minha turma que já estão no nível 4, no nível 5, no nível 6, no nível 7, eles já estão no nível adequado, que são aqueles alunos que vão ser destaque também no meu aprendizagem, lá no BI Aprendizagem, que eu vou identificar esse aluno realizando as atividades em sala, que é o aluno que é destaque, que é o aluno que eu convoco para ser aluno monitor, porque ele tem um desenvolvimento acima da média. Então, essas ações aqui, nós podemos trazer os níveis de aprendizagem para recompor dentro da sala de aula. O professor vai falar, mas qual que é a relação com a minha sala de aula e o índice do SAEB, o seu trabalho só sexto ano? Porque, professora, você está dentro da escola e a nossa escola alcançou o nível 3 no ensino fundamental 2. Então, o ensino fundamental 2 não é o nono ano. O ensino fundamental 2 é a seriação do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. O resultado do terceiro ano que já saiu, que nem está mais na escola, é resultado do primeiro ao terceiro de todo o meu colégio. Não é um resultado exclusivamente do terceiro ano. E daí a gente não compõe apenas com os estudantes o resultado, mas também com os professores, com as ações, com as metodologias, com tudo que eles vêm realizando dentro de sala de aula. E aqui nós vamos trazer, então, algumas práticas sobre o nosso professor. Professor, quanto tempo de aula você reserva para trabalhar de escritor, de menor a ser? Por quê, professor? Quais as estratégias você está utilizando para melhorar a aprendizagem, para trabalhar esses descritores, de acordo com os níveis de proficiência que a gente tem? E tem professor que nem sabe o que é a proficiência, que nunca trabalhou com isso. E o que nós, no nosso colégio, percebemos? Os nossos professores não tinham esse conhecimento. Não estamos falando de domínio e muito menos de metodologia, porque os professores, eles são bons. Eles têm a sua prática, mas muitas vezes eles precisam do direcionamento. Por isso que o trabalho da equipe pedagógica nunca vai se encerrar, porque sempre vai chegar um professor novo que com determinada turma não tem aquilo para desenvolver e acaba atropelando. E daí tem que ter o pedagogo para dar aquele stand-by, para acalmar os ânimos, para trazer o professor, para construir novas ações, para mudar a estratégia, para que o professor também entenda os conceitos aprimorados dentro daquela turma. Então, lá na minha escola, a direção ela propôs assim: professores de português e matemática, com tempo de 40 minutos, a gente fez 2 reuniões via Meet para alcançar todos os professores, porque visto que é uma escola grande, e nós conseguimos alcançar ali, olha, se não foi 75, 80%, a quantidade de professores que participou de uma reunião direcionada a essa leitura do SAEB, dos níveis, da estrutura do BI, como que faz análise, e daí a gente fez um passo a passo com os nossos professores e aplicamos sugestões. Então foi bem bacana, foram 2 encontros de 40 minutos via Meet. Quem quiser e precisar, eu tenho esses slides, é um recorte, um compilado de todas essas ações que nós realizamos dentro do Formadores, porque é válido, os professores, eles se sentem valorizados, eles se sentem acolhidos, porque nós, enquanto equipe, sabemos desses níveis, identificamos isso, mas como trazer essa realidade para o professor? E muitas vezes, para não abordar no individual, para tratar aquilo que é coletivo, né? A gente, não sei se foi nessa reunião ou se foi em outra que na reunião passada, se foi em outra, que falaram assim, a gente tinha que ter um momento agora de outra formação de professores, porque foi tão legal o que a gente aprendeu, que a gente precisava passar para os professores, né, que a gente precisava construir.
Mas não é possível, né? Então a gente pode criar outras metodologias, outros momentos, quem sabe uma reunião no salão de vídeo da escola, realizar alguma prática no contraturno, para que os professores também entendam que todas essas ações pedagógicas, nós começar a cobrar é o além, e não é aquilo que está proposto dentro do currículo, que eles podem realizar e que os nossos alunos têm capacidade de desenvolver. Porque o mais importante é que os nossos professores conheçam o nível da sua turma, que eles compreendam quem são os estudantes capazes de realizar em cada nível, e daí no próximo a gente vai trazer todas essas habilidades, o que eles têm que planejar e qual que é a intencionalidade para a implementação das metodologias, que atividades são essas, como elas são planejadas, vamos passar por diversos níveis da turma de aprendizagem, o que nós temos nessas turmas, como eu posso trabalhar isso, e esse passo a passo deve ser trabalhado com todos os professores. Como trabalhar com todos ao mesmo tempo? Como construir essa ação? E aqui você pode ajudar o professor a planejar trazendo a seguinte prática. Os estudantes que estão abaixo do nível básico, eles são capazes do quê? Geraldina, consegue ler para nós? Deu. Acho que ela não Abriu, ouviu. abriu. Abriu? Agora, certo? Estão me ouvindo? Sim. Deu para ouvir? Uhum. Como posso auxiliar o professor a planejar atividades que atendam aos diferentes níveis de aprendizagem? Estudantes que estão ao nível baixo do básico são capazes de listar, reconhecer, identificar, localizar, descrever, citar e etc. E olha só que bacana. O que os estudantes podem fazer? Lê lá, pode Prof, continuar. isso daí Oi? entra mais ou menos na taxonomia de Bloom, né? Estudantes em recuperação. Porque eu fiz o meu Se Liga e minha fundamentação teórica do Se Liga está sendo a taxonomia. É isso, né? É isso mesmo. Pode continuar, Geraldina. Quais são as atividades? Olha que legal, para que esse professor possa implementar na sala de aula. Pedagogo. Para os estudantes deste nível, sugiro aos professores que planejem e implementem atividades de completem questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, relacionar colunas, procurar em textos, relacionar imagens com conceitos, pesquisas rápidas, leitura, inferencial e etc. Muito obrigada. Porque não tem tanto do inferir nos descritores, o inferir, e eles não conseguem inferir nada, e a gente não entende por que os alunos não conseguem construir esse conceito, porque eles não passaram nem da leitura inferencial. Eles não construíram esse conceito básico. O inferir já está lá na habilidade, lá do nível adequado. Mas se o meu aluno ele não consegue nem identificar o que está no texto, nem localizar aquilo que está proposto, ele não vai conseguir fazer a inferição. Então, nós precisamos construir com os nossos alunos habilidades. E essa construção, ela começa lá do nível abaixo do básico. Obrigada, Geraldina. Camila, lê para nós, estudantes que estão no nível básico, fazendo favor. Estudantes que estão no nível básico são capazes de relacionar, explicar, resumir, conseguem parafrasear, interpretar, fazer esquemas e etc. Pode continuar. Pedagogo. Para os estudantes desse nível, sugiro aos professores que planejem e implementem atividades de produzir resenhas e resumos, construir gráficos e infográficos, organizar mapas mentais e conceituais, atividade de recorte e ilustração de conceitos, relacionar imagem com conceitos, atividade de interpretação, apresentações orais, pesquisas mais avançadas e etc. É alguma coisa fora da nossa realidade escolar? Não. Qual que é a intencionalidade do planejamento? Qual que é o planejamento que o professor está utilizando para que isso se consolide dentro da sala de aula? O professor ele está explicando que no momento que ele vai aplicar a atividade de organizar um mapa conceitual, ele está pedindo para o aluno interpretar e fazer um esquema?
Ele está explicando qual é a ação para esse aluno? A metodologia está clara para o aluno, como ele está sendo avaliado nessa construção? As apresentações orais, o aluno sabe que ele está explicando ou que ele está resumindo aquilo que ele fez? Então, muitas vezes, dentro de sala de aula, é trabalhado as atividades, mas sem a devida intencionalidade. O meu professor ainda não construiu com o meu aluno essa análise crítica, coerente, prática, e a gente não consegue alcançar o avanço na aprendizagem. Então, eu preciso sim trazer o meu aluno, a trazer o meu professor para essa análise junto aos meus níveis e explicar para ele quais são as possibilidades. Tem uma gama de possibilidades, mas ele precisa identificar. E a gente vai ver nos próximos níveis que, quando eu peço para produzir uma resenha, um resumo, e o aluno não faz, eu dou 0, eu estou analisando o nível de aprendizagem dele? Não. Esse aluno, ele não sabe resumir. Esse aluno, ele não sabe resenhar. E o que ele não teve no início? Ele nem sabe identificar, ele não sabe nem descrever. Então, o meu aluno abaixo do básico, eu tenho que trabalhar ainda com a descrição, e não com o resumo, e não com a resenha. Porque esse aluno ele não vai saber fazer resumo e resenha. Com esse aluno, eu não posso já mandar ele construir gráfico. Ele não sabe nem localizar o que é um gráfico. Ele não sabe nem saber o que é uma legenda dentro de um gráfico. Como que eu quero que esse aluno construa gráficos, que ele faça infográficos? Pode falar, Camila. Então, daí eu estava vendo que Bloom ele fala que os alunos em recuperação entre esses dois níveis, né? O abaixo do básico e do básico, isso, né? Isso. E daí eu estava até organizando com meus professores, mas é bem interessante isso, professoras, como é que se fala? Habilidades cognitivas, é isso que fala? Isso mesmo. Porque às vezes a gente pensa numa atividade, mas não pensa lá no final, e o Bloom já dá toda a organização ali do que é capaz, do que o aluno consegue e não consegue. Eu achei bem interessante. Que bom, Camila. E hoje no Saiba Mais tem a taxonomia de Bloom exatamente com esse infográfico para contribuir com as ações junto ao professor no atendimento de hora atividade, tá? Pode falar, Maria. E o que é interessante também, né, na taxonomia de Bloom, é que o professor tem que compreender. Vamos fazer um exemplo assim, bem prático, né? Vamos pôr no sextinho ano, eu tenho que relembrar, né? Assim, para que ele relembre, porque às vezes ele veio de uma outra modalidade, chegou para nós. No sétimo, se esse mesmo aluno, se ele relembrou, no sétimo ele já pode fazer uma ação mais complexa. Então, o Bloom traz os verbos bem interessantes e as atividades. Então, muitas vezes, nós, pedagoga, com essa demanda que tem, se nós conseguíssemos trabalhar trazendo o nível de aprendizagem, trazendo os verbos, como ele coloca esses verbos dentro desse nível, para que o professor compreenda e trazer essas atividades, nós teríamos um resultado bem, bem salutar. Mas o problema nós não estamos conseguindo fazer um atendimento de hora-atividade com substância, porque nós iniciamos aqui num estudo e planejamento, a gente trouxe faz uns 4, 5 anos, trouxemos a taxonomia de Bloom, a professora de sala de recurso fez um trabalho, porque elas têm que fazer o relatório baseado na taxonomia de Bloom, né? Qual é o nível, qual é o verbo, as ações que ela fez e ele está desenvolvendo, mas falta mesmo esse trabalho mais profundo, né? O tempo para fazer. Assim, e trazer mesmo, deveria existir um reloginho que falasse assim, se você não atende outras coisas, você só atende o acompanhamento em hora de atividade, trazendo informação do professor. Se você for fazer outra coisa, dá problema, né? Mas não. Primeiro as outras coisas, outras demandas, e essas ações primordiais pedagógicas estão ficando para quarto, quinto plano. A gente praticamente não faz o atendimento pedagógico. É verdade. A gente virou substituta dentro da escola. Esse é o problema. É verdade. Pode falar, Camila. A Camila também quer
contribuir, pode falar. Então, prof, eu acho que seria bem interessante a gente ter mais fundamentação nos nossos cursos para repassar. Coisas assim, não tão profundas, mas coisas fáceis, práticas, sobre metodologias, sobre didática no PDE. Tem um livro maravilhoso sobre didática, sabe? Algumas coisas assim que pudessem embasar nosso trabalho. E eu estou muito feliz, porque eu não sei se quem estava comigo no começo sempre lembra que eu nunca conseguia fazer acompanhamento de hora-atividade porque eu tinha medo, né? Então era uma coisa que eu não conseguia. E eu tenho conseguido levar assim, um pouco de fundamentação, tem conversas que são bem breves, sabe, mas eu tenho conseguido, alguns professores têm me procurado, eu vou fazer isso na minha aula, posso mandar para você dar uma olhada, sabe, a questão do se liga, a professora veio sentar comigo, então assim, eu estou me sentindo bastante realizada, assim, claro, são como alunos, né, a gente não pode esperar 100%, mas se um te procurar, quer dizer que teu trabalho está fazendo efeito. Então, eu tenho poucos, mas eu já estou me sentindo bastante confiante de continuar. E lá na escola, a gente tem uma divisão, assim, bem boa. A gente faz tudo. Mas a minha colega, ela gosta mais de atendimento. A pai, a aluno, apagar fogo. Eu gosto mais da parte de tecnologia, planilhar as coisas, fazer relatório, SERP, e agora eu fiquei com esse acompanhamento de hora-atividade de observação de sala de aula. Então tá dando muito certo, assim, porque a gente conversa, a gente compartilha, se uma fica meio temerosa, a outra vai junto, mas na hora que o bicho pega, assim, você atende o pai que eu tô fazendo o negócio aqui, tá tudo certo. Então deu bem certo, e só eu e ela, 40 horas na escola. Então, a gente tá, apesar que a nossa escola é pequenininha, né, tem 11 turmas, de manhã e 10 à tarde, mas tá dando certo. Que bacana, Camila, como é bom, né, saber e ouvir que, assim, as ações do formadores, né, traz para os alunos também, para o cursista essa autoconfiança, né, essa prática de tentar, né, e você fala assim, eu não consigo abordar isso ainda, porque eu não sei como falar, eu não sei como chegar, e muitas vezes, eu não sei qual que eu não era, né, do estado, quem está mais tempo vai entender o que eu estou falando, mas a divisão interna, né, de supervisão e orientação sempre foi muito prática, né, e ajudava muito, essa questão de direcionar o trabalho junto ao professor. Hoje a gente trabalha com cronograma de atividades, né, pedagogo tem que ter o seu cronograma para ressaltar aquilo que tem que fazer ou não durante a semana. Mas é difícil, porque como as meninas disseram, a gente tem muitas, né, intercorrências dentro. Então hoje, por exemplo, meu trabalho pedagógico foi uma busca ativa e uma amostra de profissões durante as minhas 4 horas da manhã, porque eu tive que levar 4 turmas do terceiros anos, foram 88 alunos dentro de um ônibus. Então, assim, a gente cuida também de uma totalidade que muitas vezes a gente não coopera. Então, hoje eu não consegui fazer atendimento de hora atividade, mas na terça-feira eu fiz. Então, assim, quando a gente consegue, é esse valor que o professor tem que ter, né? E ressaltar que a equipe pedagógica, hoje, ela realmente está sobrecarregada, porque a gente fala assim, não é uma pasta, né? Cada pasta que tem lá no núcleo atende, a pedagoga atende 15, 16, né, ações. Então, a gente está fazendo o nosso melhor. E que essas práticas de implementação, de ação, nós possamos construir, né? Que o nosso planejamento estratégico realmente seja um planejamento, mas que a gente consiga colocar em prática na nossa vivência enquanto equipe e realizar boas ações com os nossos professores e estudantes também. Geraldina, pode falar. Tá o microfone fechado, amor, e pode abrir. Aqui está bem difícil, está dando dupla, a minha fala está entre nós. Então, nós lá, eu, Maria Marie, a gente começou, fez levantamento com todos os professores, cada um identificou os descritores de menor acerto, e eu hoje falei para a Noeli, falei, meu Deus, como a gente não faz nada do que é nosso, parece que nunca dá tempo. Olha, aqui na sala de recurso à tarde, eu faço esse trabalho de compreender que um descritor é pré-requisito para o outro. E tem a minha aluna que estava hoje aqui até agora, que agora está saindo, ela gabaritou as 2 provas Paraná, de português, mas eu faço uma retomada dos descritores, descritor 1, 2, 3, ela está no 8º, eu faço o 7º, quando ela domina um descritor, eu vou para o outro. Como dá certo se a gente tivesse esse momento de parar e trabalhar com cada professor? Quanto ganharia, né, para agora e para os próximos anos?
como seria importante, mas, infelizmente, nós somos mais substitutas do que fazemos nosso trabalho, né? É um desabafo, né, Geraldina? Porque realmente, na maioria das vezes, acaba acontecendo no nosso dia a dia, né? Nós conseguimos realizar, nos esforçamos, né? Porque os alunos aqui são alunos avaliados, né? Que a menina lá é. Como a gente toma, entende que um descritor é pré-requisito para o outro, elas se deu bem, vai, e os outros também. Não tem nenhum que tirou menos de 7 aqui nas avaliações. Então, eu trabalho com alunos avaliados, né? Não é fácil. Os desafios, eles são constantes, né, para nós, enquanto colégio, enquanto escola, não é fácil não. Vamos lá então para o próximo. Então, quando a gente fala lá nos estudantes que estão no nível adequado, eles são capazes de... Clair, consegue ler para nós? Eles são capazes de utilizar, implementar, identificar, calcular, determinar, demonstrar, resolver, diferenciar, categorizar, investigar, comparar, organizar e examinar. Pode continuar sobre as atividades. Atividades com jogos, propor desafios, experimentos, realizar entrevistas, produzir maquetes, croquis, produtos concretos, resolução de problemas, trabalhar com hipóteses, simulações, dramatizações, atividades de causas e efeito, debates de ideias, atividades de comparação e semelhanças e etc. Eu ainda tenho meus questionamentos. Pode falar, Clair. Né? Nós, assim, a gente lê tudo isso, a gente aprendeu tudo isso, e é a angústia dos nossos professores, né? Eu estava agora com os professores de português, não sei se está fazendo barulho aí para vocês, porque está tendo a festa ali com eles hoje, né? Mas hoje, com todas essas plataformas, eles não conseguem dar conta disso aí com os alunos. Sabe, eles planejam o que eles querem. Menos plataforma, menos quizzes para eles poderem trabalhar isso com eles em sala de aula. Eu tenho um professor aqui que se recusa a usar o planejamento, não é obrigatório, né, do núcleo, e ele não usa, e também não lança quiz. Eu não tenho como obrigá-lo, né? Eu sei que isso é ruim para o BI, e ele fala que o aluno ele aprende no concreto. Ele leva livro para a sala de aula, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a pesquisar, ele vai aprender a fazer. Então, assim, eu acho que eu aprendo dessa forma. Eu sou do papel, eu tenho dificuldade com a tecnologia, né? Então, assim, eu vejo que os nossos alunos, hoje, eles não querem mais nada, é difícil alcançar esse nível, a gente tem meninos bons e outros não. Ontem eu tive uma situação na sala, que eu tive que recolher o celular, porque falar já não adianta, a professora teve um piti, vim, conversei, falei da lei de novo, então aí eu questiono, sabe, prof? Primeiro pode tudo, abre tudo e a escola tem que dar internet. Agora tira-se tudo, e eles não aceitam. Aí a gente tem problema com os alunos do ensino médio. Ensino fundamental é mais tranquilo, mas, assim, com o ensino médio está sendo difícil mesmo, sabe? Essas questões, porque é mais interessante eles ficarem no celular do que prestar atenção numa aula. Eu tenho entrado em sala de aula, não sei se acontece com as colegas, né? E teve um dia que a professora não conseguia dar aula, eu entrei lá, eu sentei na última fila, no meio entre dois alunos que estavam aprontando, e fiquei sentada uma aula inteira lá assistindo a aula para eles ficarem quietos, guardarem celular e a professora conseguir dar a aula dela, professora de português, e explicar o que eles tinham que fazer na redação. Eu não sei como que a gente vai alcançar isso, sabe? Desculpa, é um questionamento meu, eu não sei. A gente luta, é uma luta constante, é uma orientação constante, aí o professor se estressa porque os alunos não obedecem mais. Sei. Sim, mas assim, eu acho que eu acho não, eu acredito, né? Eu não acho nada, tem que acreditar naquilo.
as nossas ações enquanto equipe pedagógica ainda estão em construção. O uso da tecnologia, para nós, não é um a mais, tem que estar, o professor tem que entender que esse processo, ele está junto do processo avaliativo. O Desafio Paraná, e a Camila, que gosta também dos REDs, vai entender um pouquinho mais, depois pode falar para contribuir, os desafios, as ações das avaliações externas que estão vindo já no formato online, a Redação Paraná, o Inglês Paraná, a Leia Paraná, todas essas plataformas, elas vêm para somar. O problema é o quê? Nós estamos colocando uma sobrecarga de ações dentro dessa plataforma. Se o professor postar quinzenalmente, o BI já vai subir. Só que o problema é que os professores não fazem nenhum. O problema é que os alunos não realizam. Só que não realizam porque o professor não atribui nota. A professora propõe 3 redações, ela vai corrigir uma só. E o aluno, ele não tem resultado prático daquilo que ele está fazendo. Então, nós temos também que atrelar ações que, de forma positiva, venham construir uma cultura de que o uso da tecnologia como forma de aprendizagem é positivo, vai dar certo, mas ainda nós estamos nessa construção. Eu não estava, mas todo mundo fala da equipe, porque eu sou pedagoga há menos de 2 anos, então eu sempre fui professora, sempre estive do lado de lá, sempre na sala de aula, venho de escola particular, onde a gente já trabalha com recurso online há muito tempo, onde os alunos, né, já acessam, já tem todo esse momento. Sempre tive data show na sala para trabalhar, com animação, com tudo virtual. E agora, com o Educatron, com o RCO, os professores tiveram esse choque também de realidade, como a Claire disse, professor opina, de não querer utilizar. É claro, é um recurso do governo e o professor pode ou não, mas ele tem que apresentar o planejamento dele enquanto prática, né, didática e pedagógica. Mas o professor hoje, as turmas, as aulas atuais, é a maneira da Clair aprender com lápis e papel. E eu tô aqui, ó, com meu cadernetinha, tá? Eu tenho todas as minhas planilhas, mas eu tenho que ter planilha também para me apoiar. Então, assim, por mais que eu tenha a caderneta, eu tenho que abrir o RCO em tempo real, eu tenho que postar no Classroom, eu tenho que organizar essas ações dentro de uma planilha que vai organizar essas ações, eu tenho que compartilhar, porque os links das avaliações externas vêm tudo lá dentro. Então, assim, a gente está nesse mundo, a nossa geração mudou, e se a gente não construir essas novas ações de mudança, sejam elas pequenas, eu sei que vem de forma massiva, vem essa cobrança de BI, vem esse índice que a gente precisa alcançar, vem todas essas ações que também é aquilo que eu falei, vem 14 pastas em cima de um pedagogo só, mas essa construção é necessária, a nossa geração mudou. Então, enquanto nós não ensinarmos os estudantes a utilizar o celular, o tablet, o computador de forma direcionada, a gente vai ter os analfabetos funcionais, que vão sentar na frente do computador e vão para o joguinho, porque é a única coisa que eles sabem acessar. Eles não sabem o que é barra de navegação, eles não sabem, muitas vezes, onde que é para dar um clique no navegador novo. Eles não sabem, muitas vezes, acessar a prova no Classroom, porque eles nem sabem onde fica o Class. Então, assim, são ações de construção que ainda está em evolução. E eu sei que a gente vai chegar lá porque todos nós estamos nesse trabalho, nesse exercício. E, para a notícia boa aí, parece que a Redação Paraná vai ter umas mudanças, o Leia Paraná também, parece que não vai ser mais 3 por trimestre, vai ter algumas alterações aí. A gente não tem de informação completa, mas vai ter alteração, porque a rubrica de avaliação dentro da Redação Paraná vai ser um nível um pouquinho maior também, para que esse aluno tenha essa consciência de valorizar esse momento, de aproveitar. E a Redação Paraná não é pegar qualquer redação, copiar e colar e colocar lá dentro. A professora tem que estruturar isso em sala. A redação é uma por cada mês. Então, o professor tem 4 semanas para estruturar essa redação e ir lá só para digitar. Porque se ele faz a forma coerente de construir com esse aluno a redação, no momento que ele vai para o laboratório só para o registro, o aluno tem domínio daquilo, ele sabe digitar. O digitar ele sabe, vai dar um erro ou outro de digitação, mas a coerência, a análise da rubrica da professora, que é a maneira de aplicação dos verbos, o parágrafo, tudo aquilo já vai estar construído. A professora já trabalhou em sala o tema.
o registro vai ser oficial dentro da plataforma. O problema é que a gente não tem o planejamento professor, a gente não tem a habilidade desenvolvida e o aluno vai para o laboratório para fazer o que quer. Então, a gente ainda está nesse processo de construção, tanto nós, enquanto equipe, de direcionar isso, porque geralmente, quando vai para o laboratório, chama a pedagoga, porque eu não estou dando conta, chama a pedagoga porque eles vão quebrar computador, porque assim, não tem um planejamento. Então, a gente tem que construir com o professor que, quando eu for propor desafio, eu tenho que colocar um aluno que está lá no adequado junto com o meu aluno do básico, junto com o meu aluno abaixo do básico, porque o meu aluno abaixo do básico e do básico, ele não sabe. Ele não sabe o que é um desafio, ele não sabe o que é uma atividade de jogos. Ele não tem esse conceito, essa habilidade ainda construída. Ele não sabe identificar, calcular, resolver, investigar e fazer tudo aquilo. Ele vai saber, dentro da caixinha dele, aquilo que é habilidade dele. Então, por isso, os níveis de aprendizagem, se eu não souber construir com o meu aluno os níveis dentro daquilo que ele domina, a gente nunca vai ter avanço, vai ficar patinando. A gente não vai sair dessa. Porque eu tenho que colocar um aluno que está avançado, a gente sempre trabalhou com isso, o aluno que sabe um pouquinho mais, sentar do lado com o aluno que está abaixo do básico, trazer ele como recurso, colocar mesmo do lado do outro, fazer a logística, a gente vai falar na próxima reunião sobre isso, fazer a logística de mudança de sala. Não estou falando de uma avaliação, não estou falando de uma abordagem nova de conteúdo, mas numa discussão, num debate, eu vou colocar todo mundo enfileirado? Então, assim, qual é a construção também de resolução de ações que o professor está trazendo, as metodologias, as estratégias, que oportuniza isso, essa aprendizagem para o aluno? Então, trabalhar com as hipóteses, com as desdramatizações, isso daqui é do aluno que já está no adequado. O aluno abaixo do básico, ele não vai fazer, ou ele vai fazer birra para falar que não vai entregar, mas não é porque muitas vezes ele não quer, é porque ele não sabe construir. Então, ele não vai falar que ele não sabe, ele vai falar que ele não vai fazer. Eu não vou entregar isso, não. Ah, eu não vou apresentar nada, não. E eu dou 0 no seminário para esse aluno. Mas ele tem essa habilidade constituída? Ele desenvolveu todo esse processo? Ele sabe o que é uma apresentação? O aluno sabe por que ele está sendo avaliado? Então, assim, nós temos que ter esse olhar para que, junto com o professor, a gente consiga, então, implementar esse desafio de estratégia e manter esses níveis de estudantes no adequado, que eu acho mais difícil, porque os que estão abaixo do básico, eles vão vendo os demais e vão subindo, e vão chegando. Mas e o adequado? Como que esse aluno vai para o avançado? Esse aluno tem que ser estimulado, porque se ficar o professor trabalhando sempre com nivelamento, sempre no abaixo do básico, esse aluno nunca vai desenvolver. E para ele aquela aula vai ser chata, vai ser maçante. Chega no fim do ano, tem um monte que já tem notão, que já não quer mais vir para a escola, porque ele não se sente atraído e motivado de estar na sala, porque ele não tem o encaminhamento, ele não tem algo que é desafiador para ele, ele não tem. E o que e se espera, né, que os nossos alunos do adequado sejam estimulados para serem alunos monitores, e alunos monitores dos programas, que vão defender as ideias, que vão examinar, que vão trazer críticas, que vão poder e saber construir atividades de avaliação, de autoavaliação, de júri, de simulado, trazer as tirinhas, os charges, a construção, eles sabem elaborar, eles já sabem projetar, planejar. Então, ele vai junto com a equipe, mas ele vai liderar. Por que ele vai liderar? Porque ele sabe fazer esse processo, porque ele é o crítico daquela sala. E a gente sabe que a gente tem alunos com esse potencial. E por que ainda a gente não está usando eles? Por que eles estão em stand-by? Porque eles não estão sendo valorizados. O aluno 100% de frequência, o aluno que é destaque em notas. Nós precisamos promover ações que promovam esses estudantes. E potencializar ainda mais a aprendizagem deles. Eles não podem ficar na mesma estratégia, na mesma ação. A turma, assim como a Claire disse, eu aprendo com o papel, é a maneira que a Claire absorve o aprendizado. Tem aluno que só aprende olhando, tem aluno que só aprende com a ação na mão na massa, tem aluno que só vai aprender rabiscando o caderno inteiro. Então, cada um tem uma habilidade diferente. Cabe a nós, enquanto equipe, estruturarmos essas ações, tá? O que a gente vai fazer então? Nós vamos organizar então uma pauta, e essa pauta ela vai estar no chat para vocês, aonde os grupos, e hoje nós, com a quantidade de alunos, faltaram
3 alunas, tá? Então essas 3 alunas vão ficar para a semana que vem para fazer o planejamento do nível avançado. O que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer 3 grupos e nós vamos ter o grupo 1 que vai fazer o planejamento do atendimento de hora-atividade com os professores de matemática, o grupo 2 que vai fazer o planejamento de língua portuguesa com foco no nível básico, e nós também vamos fazer o nível 3, onde a pauta é planejar junto aos professores de demais componentes com foco nos estudantes do nível abaixo do básico. Aqui eu tenho professor, lá vocês vão verificar que já tem, deixa eu projetar a atividade para vocês, que já tem uma atividade para vocês direcionarem junto a algumas turmas, nono, oitavo, segundos anos, mas vocês podem também alterar, tá bom? E daí vocês só avisarem que daí vocês colocam lá a alteração e não tem problema. Cuidado, porque os primeiros, conforme vão digitando, os demais embaixo vão sendo desconfigurados, afetados. Eu tentei já separar os 4 grupos, porque vão estar todos juntos na mesma planilha, na mesma folha, tá? E daí aqui, ó, vocês vão fazer o quê? Nessa ação, vocês vão realizar o planejamento do assessoramento, aqui é um exemplo, tá? Uma turma de 8º ano, você vai poder colocar outra turma, vocês podem selecionar. Aqui vocês vão, então, observarem qual que é a situação, que foi após o IDEB, a lista dos estudantes, o que reconhece, um complete, tudo certinho. Aqui eu preciso colocar pelo menos 2 estratégias e pelo menos uma possibilidade, aqui você coloca uma possibilidade de atividade. Então você vai criar 2 estratégias de composição de aprendizagem e vai colocar aqui uma possibilidade de atividade para realizar junto ao professor. Essa última coluna não mexam ainda, porque a organização da sala de aula é para a próxima reunião, tá bom? Nosso próximo encontro. Aqui, então, vai estar o grupo 2. Vocês viram que eu dei um espaço, porque se começa a digitar e desce, daí não atrapalha o colega, tá? Aqui também, no nível 2, a mesma situação, grupo 2, tá? Aqui já está o planejamento da pauta para a língua portuguesa, a série vocês podem alterar, qual que é o resultado do IDEB, o que foi encontrado no diagnóstico da turma e como vai ser proposta essa ação, tá bom? E o quadrinho 3 ninguém mexe, tá bom? Aqui também, e o grupo 3 que vai falar do IDEB, e pode ser em qualquer dos componentes, todos os demais, tá bom? Pode ser uma fala geral, uma ação geral de atividade, ou pode propor história ou geografia, se tiver alguém que já tem um componente em específico que já tratou, que já construiu, também pode. Aqui vocês vão trazer ações práticas de vocês, aquilo que vocês já realizam, mas nós temos um Geniale, que é um mural pedagógico que vai trazer para vocês diversas ações e vai ajudar muito na construção. Então, aqui eles estão trazendo a taxonomia de Bloom como um mural, tá bom? E aqui vocês vão ter o que é o painel da escolha das instruções. Quando eu falo em lembrar, eu estou falando da explicação. O que é explicar? Então, eles vêm aqui no lembrar, ó. Lembrar é recuperar, reconhecer, o acontecimento que está na memória, consiste em usar a memória para gerenciar as ações. E aqui, ó, em cada um eu tenho uma ação, então vai ajudar vocês. O que está associado ao lembrar, reconhecer, listar, descrever? Esses são os verbos. Quais são os recursos recomendados? Vai estar aqui, ó, para vocês, tá? Todos descritos. Espera aí, deixa eu ver se entra aqui o recurso. Aqui tinha a redação Paraná, Leia Paraná, tá? Cada um desses painéis, você vai poder clicar e relacionar de alguma forma, ó. E aqui, então, aqui que vai aparecer, ó. Storytelling, roleplay, metodologia, executar, os recursos para você fazer a aplicação, tá bom? Aqui vai estar embaixo. Ó, o Scratch está aqui, a Cultura Maker, a aprendizagem por base de projetos. Isso daqui está hoje para vocês, tá? Dentro do Saiba Mais, mas vai ser compartilhado também o link para que vocês possam utilizar. Mapa mental, infográficos, o Google Arts, o Google Culturas, todas as ferramentas do Google, tudo aqui. Então, quando o aluno fala em lembrar, ele também consegue fazer essas ações de listar, de fazer a linha do tempo, de trabalhar com jogos de retomada.
Então, tudo isso é para que nós possamos construir com os nossos alunos ações. Aqui que está nos recursos de entender, ó, Redação Paraná, Inglês Paraná, o Matif, o Gênebra, o Geniali está aqui também. Então, todas essas ações constroem junto ao nosso estudante as habilidades que vão estar propostas, tá bom? Aqui é como aplicar, aqui é como avaliar, e olha que legal quando a gente fala de avaliação, eu tenho também os jogos de simulação, os Padlets, os debates. Então, todas essas ações da minha prática, com uso de metodologias, vão auxiliar os meus alunos no processo de aprendizagem. E não é mais um, é o processo. Nós estamos no processo, tá bom? Então é isso. No momento que vocês estiverem realizando, eu vou separar vocês já nas turmas. Então, sala 1 vai ficar a Camila e a Clair, tá bom? Não esqueça de nós, prof. Eli Não, eu vou Maria. colocar Que a Geraldina hoje está sim. lá no Bom Jesus. Fecha. Eu vou colocar ela aí junto com vocês, tá? Eu vou deixar Camila e Clair, Geraldina. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Geraldina Marino Eli. Na sala 3, a Edicleia e a Rafa. Eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas cidades que estão em recesso, feriado, e daí feriado da cidade. E daí nós temos pouquinhos formadores hoje, tá? Mas daí na próxima reunião eu já vou realocá-las. Vou colocar junto com a Edicleia a Fabiana e a Rafaela. Aqui junto com a Clair e com a Camila Cristiane. A Eliane vai fazer o novo grupo com a Roseli e com a Sandra, que é o grupo 4. Eu já vou dividir vocês por salas e vou colocar lá no grupo, estou indo em cada grupo já adicionado aí os documentos para vocês realizarem as ações, tá bom? O em ação, beleza? Nos vemos daqui a pouquinho. Meninas, então vocês vão ser o grupo 1, tá bom? Edicleia foi para a sala, aceitou o convite. Edicleia tá Nós, junto com a oi, Rafaela, prof, tá? desculpe. Nós somos o 1, a Noeli, a Geraldine e eu? Isso, grupo 1, isso mesmo. Oi, professora, aceitei sim, já estou na sala. É a sala 3, né? Isso. Você tem mais um link aqui? Eu preciso te realocar para algum lugar? Não. Aqui não está aparecendo outro, tá só aquele mesmo. Tá. É que aqui para mim você tá na sala. Você tá na sala 3? Você tá na sala 1? Espera aí. Deixa eu editar de novo as salas. Edicleia.
Prof, nós temos que estar numa sala? Porque nós não estamos aqui. A Edicleia está conosco, Edicleia? Aqui para mim está aparecendo só a Rafaela. Ih, mas então, qual que é nós estamos, ou você está na nossa sala. Não, tudo bem, né? Não tem importância, mas Aqui agora na nós sala estamos que eu numa estou, está sala. na sala 3. Daí nós aqui que entrou e você está aqui? Vamos voltar? Tu entrou no mesmo que eu entrei, né? Tá, entra na sala, Noeli. Eu vou Por voltar. que você não está na sala? Vai na Meet. Imagina, vamos escrevendo, eu vou compartilhar, então, o nosso trabalho, daí nós vamos... Edicleia, quer escrevendo? Escrever para você, Maria, que é mais rápido. Compartilha, mas eu Mas tem como eu escrever? Eu estou na sala 3 aqui. Ah, tá. Não, só para gente... Tá, vamos ver, então. Deixa eu tentar entrar aqui. A Geraldina não falou com nós. Geraldina, oi? Nós estamos compartilhando e vamos escrevendo, então. Menina, aqui, vocês estão vendo aqui eu falando? Sim. Sim. Vamos compartilhar, então. Grupo 1. Certo. Vamos pôr nosso nome, tá? Noeli. Noeli Maria Oste. Opa, escrevi minúscula, Noeli. Briga comigo. Maria Oste. Geraldina. Rossi? Rossi. Hã? Rossi. Rossi. 2 S. Como é que é? A Edicleia, o que, Edicleia? De Cléia de Paula Andrade. Edicleia. Escreveu Ediclécia. De Paula. Edicleia. Oh, meu Deus. De Paula Andrade. Aqui agora que nada do filho. Pilger. Ó, esses estudantes no 9º ano listam, reconhecem, identificam, localizam... Tá, mas vamos ler primeiro em cima, Noeli. O que está falando? Meninas, vamos ler em cima ali. O que está falando ali, Noeli? Planejar uma pauta de assessoramento de atividade para professores de matemática com foco nos estudantes de nível abaixo do básico. Nossa! Então, vamos ver. Após o resultado do IDEB, a equipe da escola realizou o diagnóstico dos seus resultados no componente de matemática e constatou que a maior porcentagem dos alunos se encontra no nível 0 a 1 em proficiência no componente. Esses estudantes listam, reconhecem, identificam, localizam, descrevem, citam, etc. Esses estudantes relacionam, explicam, resumem, conseguem parafrasear, interpretam, fazem esquemas? Não. Esses alunos desse nível não fazem esquemas. Tá, então vamos ver aqui. Meninas, esses estudantes listam, reconhecem, localizam, descrevem, eles estão no nível 0 a 1 em proficiência. Eles deveriam estar na primeiro, lembrar, reconhecer, né? E esses relacionam, explicam, resumam, eles estão no primeiro nível. Então, eles não têm ainda complete, relacione... ensino que auxilie nossos estudantes prosseguirem do nível abaixo do básico ao nível básico.
Então, vamos ver. Eles têm que relacionar, explicar. Mas, menina, vamos pensar aqui. Uma atividade. Vamos pensar aqui. Mas se eles estão no nível 0 a 1... Agora nós estamos trabalhando. É Oi, com a professora lá na sala. como que nós vamos, professora, eles estão no vermelho. Eles deveriam listar, reconhecer, identificar, localizar, descrever e Eles completem estão no questões. No vermelho, eles não sabem nada. É, É eles estão no zero. nível 0 ou 1, alguma coisa, se ele for Eles para nem 1, ele sabem sabe listar. Eles Oi? nem sabem listar. No zero, eles nem sabem listar. Agora, do Sim. 0 para o 1, do 0 para o 1, eles permanecem no vermelho. Uhum, Porque eles sim. têm que ser Mas estimulados. Então, são duas propostas aí. Porque esses alunos, eles vão ter que ser estimulados de, por exemplo, lá na matemática, pegar um panfletinho, relacionar esses valores, identificar produtos, fazer uma lista. Beleza. Agora, como que eu vou estabelecer essa relação com eles? Entendeu? Então, são duas ações de proposta para que eu possa realizar com esse meu estudante. Tá. Então, nós vamos fazer uma situação, problema onde eles localizem e outra onde eles explicam. Seria uma situação, problema. Não é uma situação problema. Você vai criar uma estratégia e metodologia. A situação problema pode ser o quê? A situação problema pode ser uma ação, tá bom? Aí você vai colocar lá na sua ação enquanto prática pedagógica. Oi, Rafa. A Rafa e a Camila, eu já vou direcionar para a sala, tá? Isso. Tá, vamos Acabou ver então. caindo. Nelly, Tá bom. nós temos que fazer. Indique estratégias, estratégia. metodologias, tá? Ô, Geraldina, pensa aí, vamos pensar. Sim, Indique. A Edicleia saiu do nosso grupo? Não. E a Camila está no nosso grupo, a Rafaela, todos estão no nosso, todos no mesmo grupo, prof? Não, é que porque caiu o sinal delas e daí elas estão retornando agora. Deu um problema lá. Não, que pode ficar, claro, né? Mas só te perguntei, elas estão e a gente acrescenta o nome. Não, elas tô não. aqui. Elas vão ser do outro grupo. Eu Vamos lá. voltei para a sala 1 agora. Agora eu estou na sala junto com vocês. Isso, eu estou colocando, realocando para vocês aceitarem o convite, tá? Vamos lá, Nelly. Indique estratégias que podem, o grupo de estudantes, Geraldina, vai pensando aí, e que sim. venham ao encontro da necessidade da recomposição. Usar material, fazer uso de material concreto. Eles são do oitavo ano. Eles são do oitavo ano. Geraldina, uso de material concreto. Isso, uso material Isso, concreto. apoio de palitos, grãos, Vamos lá, apoio material multibase. de palitos. Ajuda aí, Geraldina. Vai lá, Geraldina, que você está fazendo lá no grupo, tá? Pesquisa de... Uso de material de como a palitos, professora falou, que daí também concretiza, né? grãos. Noeli, Material multibase, né? Né, Geraldina? material multibase. Multibase. Ele tem que também trabalhar aqui nesse material. Porque ele tem que relacionar, numerar a quantidade, ele tem que ter esse entendimento, ele tem que fazer uma relação entre a quantidade e o numeral, porque eles estão lá no zero ainda. Geraldina, vamos Concorda, pensando. Geraldina? Concordo. É a base que eles estão precisando. Seria Material, apoio de material, Para poder relacionar. jogos envolvendo, né? Envolvendo, Atenção, concentração. envolvendo as 4 operações com a tabuada, né? 4 Eu acho que é muito operações, cedo ainda. situações do dia. Jogos envolvendo atividade, jogos Deixa a Geraldina falar. Fala, Geraldina. Envolvendo as 4 operações básicas, né? Com a situação, problema do dia a dia deles, né? Operações em situações
Situações do seu dia a dia. Uhum. Situações relacionadas ao seu dia a dia. Eles vão ter que olhar, observar, para poder... Surgir uma possibilidade. Vamos pensando aqui. Surgir uma possibilidade de atividade que pode ser feita. Ó, uso de material concreto, apoio de palitos, tá. Eu penso aqui, meninas, que aqui ele poderia trabalhar com trabalho em grupo, porque um auxilia o outro, ó. Isso, assim. Trabalho em grupo, em Em pares. dupla. Em pares? Oi? Aham. Em grupo, em pares. Vamos pensando aqui numa Com o ação. apoio do professor. Uhum. Porque eles não sabem ainda. A ação, a gente poderia pegar aí, é uma coisa que está bem certa aqui na minha sala, quando eu faço. Tá ruim. Eu trago... Oi, tá ruim o teu. Uhum. Tá ruim? Eu trago o panfleto com os preços atualizados do dia. Aí a gente cria o texto da situação problema, resolve a situação problema. Utilizando panfletos de lojas, possibilidade de supermercados. Pode falar, Geraldina. Não seria essa a possibilidade de uma atividade? Ao menos uma possibilidade. Não seria nesse outro ali que você poderia fazer isso? Deixa eu ver. Uma possibilidade. Tu já está pondo aqui. Que pode ser aplicado a partir dessa possibilidade. Criar uma situação problema utilizando esses materiais, né? Então, aqui no possibilidade de atividade. Vamos pensar, vamos voltar lá atrás. Complete que relacione. Que pode ser aplicada a partir... Complete e relacione, pode falar. Relacionar imagem com conceito. Pesquisa, olha o que entra ali. Maria, eu não sei se eu estiver errado, nem fale. Eu pego o panfleto com o preço do dia atualizado, e daí nós produzimos a situação problema. Veja lá, Geraldina. Trabalho em grupo, utilizando panfleto do supermercado com preço atualizado. Panfletos, vamos usar aquele palavreado lá em cima. Vai lá, vê se está certo. Utilizando panfletos. Deixa eu pegar lá em cima. Utilizando panfletos, reconhecendo os valores, não, fica criando situações problema, né? Que envolvam. Criar, Nelly. Criar ainda ele não está aqui, ó. Não está? Temos que pensar aqui, ele tem que listar, reconhecer, mas ele não sabe ainda isso. Então, com o material concreto, ele que localizem, identifique, descrevam, citam, relacione. Eu pensei ali, ó, procurar em texto. Texto é imagem, né? Do panfleto. É matemática. Imagem com conceito. Pesquisa rápida. Pesquisas, ó. Olha que mínimo, vamos pensar aqui, ó. Trabalho em grupo utilizando os panfletos, pesquisando. Isso. Pesquisando os preços indicados nas situações. Não. Pesquisando os preços apontados pelo panfleto. Ele vai pesquisar ou ele vai pesquisas rápidas? Então, ele vai pesquisar o valor com o texto de imagem, né? Utilizando os panfletos, pesquisando, vamos pensar assim, ó, situações, problemas... Criando situações, pequenas situações, elaborando pequenas situações, problemas... Pesquisando situações... Não, pesquisando. Pesquisando, não. A partir daí, elaborar pequenas situações. Porque, ele tem que pesquisar, ele está aqui, ele lista, nós temos que pensar aqui, ele tem que questões de múltipla escolha, verdadeiro, relacionar, procurar em texto, pesquisas rápidas, depois a outra ação. Então, veja bem, leitura inferencial,
Ele pode fazer uma leitura Com a inferência, inferência do professor. mas isso que eu tô inferência é fora do texto, Então, entendeu? fora do texto, é porque ele Aqui. vai olhar ali, mas ele vai usar a moeda. Nós temos dinheirinho, que ele vai fazer a situação Isso. do problema e aqui Uhum. e resolver. Não sei se falei demais. É isso que eu falei. Mas não é, nós temos que pensar lá naquelas atividades aqui, ó. O que Como ele vai aquele fazer vocabulário. aqui? Ó, nós temos que pensar aqui, ó. Primeiro nessa e depois na outra. Isso Ó, é mas eles fevereiro. localizam, descrevem. Sim, mas é uma atividade para pôr ali, ó. Que o aluno consegue Trabalho em grupo. mas pode criar pequena situação problema com atividades de relacionar, marcar verdadeiro e falso, sendo uma coisa mais interpretativa, porque o aluno não está ainda na base de cálculo. Sim, mas Ele eu não sei, tem Nelly, mas nessas atividades eles não criam ainda. Deixa eu Mas só com o avisar apoio ali do para eles não fechar a professor, escola e me deixarem aqui dentro. Não, mas tem que 5 e pensar que nós 15 o estamos pessoal aqui, vai que eles, essas aqui, ó, nesse momento, nós temos que aprender a trabalhar em nível. Eles não sabem criar. Criar é lá no nível quase último. Mas claro que ele vai criar, né? Vamos usar o termo que está aqui. agora aqui, ó, complete questões de múltipla escolha, como verdadeiro e falso, relacionar colunas em texto, relacionar imagem ao conceito, pesquisa rápida de leitura E inferencial. se nós fizéssemos assim, ó, relacionar imagem com conceitos que ele pegasse, não sei, temos que pensar. Trabalho em grupo, relacionando as imagens dos preços do panfleto. Não sei, porque nós temos, pelo jeito é para cuidar aqui esses verbos. Ah, tá. Patinha, né? Listar, Não, reconhecer. eles perderam não, que nem receberam algumas das folhas da atividade. E lá, e a grande maioria não fez também. Eu só queria que tu confirmasse lá que foi entregue essa atividade no mês. Ah, não lembro agora. Foi entregue, elas fizeram a mais, eu dei a mais, uma já foi feita, uma era para escrever atrás da maioria. Sim, era para fazer um desenho do semáforo atrás. Isso. Uhum. É só o sétimo do caderno. Pensa bem, Maria e Geraldina, se ele está nesse nível, ele não está alfabetizado ainda, Mas, claro, é nível zero. Sim, entendeu? por isso. Então, como é que ele vai ler e vai fazer? Como é que ele vai fazer? Tu vai ter que fazer atividade de relacionar uma figura com a Pois quantidade, é. numeral e É por isso que eu estou quantidade. dizendo, porque daí ele tem a imagem, Maria. Eles conseguem saber que é a Coca-Cola e daí trabalha o valor, e daí trabalha com o dinheirinho, tudo concreto. Pesquisando, utilizar os panfletos, pesquisando. Qual o valor da Coca-Cola? Por exemplo, o desenho da Coca-Cola lá, qual é o valor que tem? É a imagem que eles estão lendo, eles não estão lendo. Relacionando a imagem ao valor que está no Isso. panfleto. Eles não conhecem a moeda ainda, será? Não sabe? Ah, mas claro que sim. Então, daí eles veem a imagem, veem o preço, daí faz a compra Relaciona. de 1, de 2 litros de Coca-Cola e eu penso assim, é uma coisa que eu faço que dá certo. Vai ser foda. Tu acha que não está tendo com o que pede ali? Procurando, utilizando os panfletos, relacionando a imagem ao valor, procurando. Podia fazer, tem que ele pode fazer um oral procurando preços e fazer uma situação oral, uma situação. Criar uma situação, Isso. problema Eles oralmente. têm que criar. Situação, Forma oral. problema Por exemplo, oral. porque o preço da Coca-Cola está lá R$8. Daí a gente pergunta, e se você compra 2 Coca-Cola? Então já é uma situação. Oral, procurando o preço e Isso. fazer uma situação, problema daí- oral. E trabalha com o dinheirinho também, né? Mas ele Fazendo uso, pode colocar aqui, Maria, fazendo uso do dinheirinho. A moeda, né? Não, das moedas. fazendo uso de palitos, ó, fazendo uso de material concreto, ó, o que nós Isso. pusemos lá. Fazendo uso de material Concreto. Que já está explicado ali.
Uhum. Ela mandou tudo para cá de volta e agora não sei o que nós sabemos. Tá. Então vamos ver. Fazer uma situação, problema oral, fazendo uso, Maria, escreva ali, fazendo de material concreto, fazendo uso de material concreto, e atendendo questionamentos, né, ou propositivos do professor, que o professor vai ampliando Sobre a orientação do professor. orientação do professor. Criar outras possibilidades. Que dá para criar mercadinho, dá para criar, né, como aqueles valores ali. Do professor. Criando outras possibilidades, Maria, que ele vai, tu vai instigando ele. Instigando Instigando a outras situações, problemas. Né, Geraldina? Isso, acho. Nossa, Tá bom. Chega. Aqui não é para fazer nada. Já temos que voltar. Terminou, ó. Termina em 6 minutos. Aonde que tu volta? Agora lá na Meet? Vamos voltar. Mas e o nosso tema daí para ler? Deixa ali para nós ler. Não, vamos ter que sair daqui. Ela tá aqui, ó. Eu compartilho, ó. Não é compartilhar também. Isso aqui, ó, nosso trabalho. Tá aí. Já saiu. Acho só nós que quiser. Não, acho que todo mundo. Pois era só, mais em 3, mais a Edneia, que acabou ficando com nós. Não é dela, não. Camila, 2, e outros, mais um outro grupo. Só. Deixa eu ir indo lá daqui um pouco para fazer o sinal. Ó, tá quase terminando, não vai dar tempo de apresentar hoje. Quer que eu bato conta? E aí, fácil ou difícil a ação, pessoal? É que é assim, né, prof? Na hora a gente fica assim meio, é tudo atropelado, tudo, né? E você está pensando numa ação para o outro, mas não é assim tão fácil, eu penso. Ele tem que ter um encaminhamento, né? A gente já está lidando com séries um pouco mais avançadas e nós temos essa situação. Eu trabalhei agora até metade do ano com um aluno de 6º ano analfabeto. Ele não lia, não interpretava. Ele consegue interpretar com o apoio da gente. Então, ele precisa de material concreto o tempo todo para poder ir relacionando e entendendo. Então, baseado nisso que a gente elaborou a situação problema aí. 33. Uhum. Então, eu vou deixar minha bagunça aqui. Você sabe que tem que guardar o computador, porque ele está carregando, senão ele vicia. Nós temos que terminar, então, na geral. Prof, você está falando, você está com o áudio fechado. Logo isso, filho. Toda
Porque tem que pendurar Aqui, aqui. Uhum. Maria, vocês estão com o áudio aberto. Prof, você está falando conosco? Nós não estamos te escutando. Eu vou ter que abrir o computador, o celular, para finalizar a reunião. Eu achava que vocês estavam me ouvindo. Mas agora você tem que fechar um deles, porque os dois estão abertos e está dando delay na fala. Ah, entendi. Fechei já. Estão me ouvindo agora? Agora deu certo. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje, então, Nosso em Ação, ele trouxe essa dinâmica de nós analisarmos o todo da escola, mesmo sem estar em sala de aula, e tentar compreender aquilo que o professor realiza, ou pelo menos um pouquinho da prática dele em sala de aula, né? E não é fácil, eu vi que a Maria falou ali, não é fácil, professor, a gente teve pouco tempo para organizar tudo isso, e para pensar e para gerir. Então, na próxima reunião, nós vamos organizar isso e nós vamos construir um momento aonde aqui esse terceiro espaço, que não foi completado, ele vai ser a etapa do próximo encontro, onde nós vamos também pensar numa possibilidade de organização de espaço. As meninas falaram aqui de trabalhar em grupo, com material concreto, com apoio de palitos e tal. Isso dá para fazer um atrás do outro? Não dá. É um momento que os alunos precisam de uma dinâmica diferente. Para organizar todo esse espaço, o que a gente tem que fazer? Então, temos também ambientes, né, direcionados com a prática da metodologia ativa, a construção do ambiente, do espaço, para que esse estudante também se sinta acolhido no momento daquela atividade, tá? Então, aqui as meninas, por exemplo, falaram da criação dos jogos, de uma questão de prática de um mapa mental, dividir a curva. Então, todo mundo fala de uma intencionalidade de uma ação que não dá para ser realizado da maneira que está. E por que os nossos alunos todos os dias têm que fazer todas as atividades sentados no mesmo lugar? Da mesma maneira, da mesma forma. Por que todo processo avaliativo tem que ser realizado da mesmo jeito, da mesma maneira? Então, é essa construção de reflexão que nós temos que criar com o nosso professor. Se eu tenho uma estratégia de metodologia, se eu tenho uma possibilidade de ação, que é a atividade, por que não realizar ela dentro de outro ambiente, né? Então, nosso em ação hoje trouxe essa reflexão para que a gente possa, então, trazer essas ações que nós já realizamos dentro da nossa escola, dentro das nossas práticas, e poder, então, contribuir com o nosso professor. Para finalizar, então, eu vou só projetar aqui o final para vocês. O nosso em ação, ele tem também a nossa, como eu já disse para vocês, a taxonomia junto com o Geniali lá que vocês utilizaram, tá? E vocês também conseguem observar que nós temos outros processos a serem construídos com os professores. Então, a recomposição de aprendizagem, além dela estar, né, dentro do nosso relato de implementação, ela vai trazer essa oportunidade também de construção com os nossos professores. A Camila, né, relatou, gostaria de falar, Camila, do processo que ela já está construindo com os professores, pode falar, fica à vontade. Não, prof, eu queria falar que foi difícil organizar, pensar numa aula sem saber o conteúdo, o tema abordado na aula. Se você pensar na metodologia, no que seria feito, sem pensar no conteúdo, eu achei difícil. Que legal. E é esse exercício, né? Nós não conseguimos trabalhar se a gente não souber o descritor de menor acerto, se eu não saber qual é a habilidade que esse meu aluno ainda não tem. Então, por mais que eu já tenha as minhas ações planejadas, eu preciso ter um eixo, um local de onde eu vou tirar esse conteúdo para que o meu aluno tenha, então,
essa abordagem de aprendizagem. Então, lá no Colocando em Prática, lembrando das nossas vivências, das nossas ações, a nossa atividade ela é o nosso planejamento estratégico para o dia 22, já nesse próximo mês, e dia 29, o nosso relato de implementação. Aqui, então, já vai estar o formulário para vocês, eu vou fixá-lo aqui, tá? Para que vocês possam ter acesso no Forms. E para finalizar, então, a taxonomia, que daí tem para vocês também a relação do Saiba Mais, para que vocês possam evidenciar um material como um apoio mesmo para os momentos de atendimento aos professores, mas principalmente as ações pedagógicas, né? Aquilo que a gente pode construir com o nosso professor e aquilo que a gente pode desenvolver, tá bom? E você, liderando os professores na sua escola, pedagogo, pode ser a pessoa que muda o jogo para os alunos e abre o caminho para o aprendizado. Muitas das vezes, basta apenas uma pessoa, alguém que os alunos nunca esquecerão. Como você, pedagogo, pode apoiar e auxiliar os professores? E este encontro ajudou você a pensar em novas possibilidades? Então, é para isso que os nossos encontros estão sendo realizados, para que vocês também possam refletir naquilo que vocês já constroem, mas aquelas promoções de atividades que a gente ainda pode desenvolver e construir para que o avanço seja, então, positivo dentro das nossas instituições, tá bom? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, tenham todos uma boa tarde. Pode falar, Camila. Prof, você pode levar a sugestão da Prof. Paraná? Vou levar, já anotei aqui, tá? Eu falo com a sede toda segunda. Eu vou falar com eles. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigada para vocês também.